Kurt Lewin nasceu em 9 de setembro de 1890, em uma família judia na antiga Prússia. Em 1905, a família se mudou para a Alemanha. Ele ingressou na Universidade de Freiburg com o intuito de estudar medicina, mas logo desistiu da ideia e, após um semestre na Universidade de Munique, foi para Berlim em 1910 estudar psicologia. Ele foi aluno de Karl Stumpf, um psicólogo experimental bastante respeitado. Depois de obter seu doutorado em 1914, Levin serviu no exército alemão por 4 anos. No final da guerra, ele voltou à Universidade de Berlim como instrutor e assistente de pesquisa do Instituto Psicológico. Nessa época, também estavam na Universidade de Berlim Marx Wertheimer e Wolfgang Kohler, dois dos grandes fundadores da psicologia da Gestalt, que defendiam a compreensão da pessoa de um modo completo, ou seja, holístico, que inclui suas interações com o meio. Em 1926, Levin foi promovido a professor na instituição. Levin era judeu, então quando Hitler subiu ao poder, na época em que ele era professor visitante na Universidade de Stanford, ele foi à Alemanha para encerrar seus negócios e retornou aos Estados Unidos, onde residiu até o fim de sua vida. Kurt Lewin é considerado por muitos o pai da psicologia social. Foi um dos primeiros a analisar sistematicamente a psicologia dos grupos sociais e investigava em que medida a conduta de uma pessoa depende da interação dela com o seu meio e da natureza desse meio. Ele utilizou sua experiência enquanto judeu para tentar entender do ponto de vista psicológico o indivíduo associado a seu grupo de pertença, e elaborou sua teoria a partir de suas vivências. Ao mesmo tempo, sua teoria o auxiliou a enxergar o problema da minoria judaica. Seus estudos de grupos reduzidos criaram bases para investigações sobre como funcionam os grupos e como o grupo e seus membros podem iniciar mudanças. Durante sua investigação da conduta humana, Levin desenvolveu sua teoria de campo, que analisa as forças e os fatores que influenciam qualquer situação. A teoria de campo deu a base para um modelo que explica e se torna um guia importante na eficaz transformação dos indivíduos e dos grupos. Para que seja possível verificar uma mudança de conduta, leva-se em consideração o indivíduo contextualizado pelo meio, para que não haja alteração na percepção das circunstâncias. Algumas de suas principais obras são Dinâmica da Personalidade, em 1935, Resolvendo Conflitos Sociais, de 1948, e A Teoria do Campo na Ciência Social, de 1951. Kurt Lewin faleceu em 1947, aos 56 anos. A teoria de campo. Kurt Lewin se utilizou da noção de campo da física moderna, em que Einstein postula o universo como ordenado e estruturado, para a partir daí representar graficamente um campo no qual o indivíduo é inserido, desenhando as forças de atração e repelência direcionadas à recuperação de um estado de equilíbrio. Ele o definiu como uma totalidade de fatores coexistentes, concebidos como mutuamente interdependentes. Para ele, tratava-se de um modus operandi, evidenciando as forças que verdadeiramente determinam o comportamento. Estes fatores coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, onde o estado de cada uma das partes depende de todas as outras. Lewin sustentava que o comportamento não depende nem do passado nem do futuro, e sim dos fatos e acontecimentos atuais e de como o sujeito os percebe. Para ele, a influência do campo psicológico sobre o comportamento é tamanha que acaba por determiná-lo, afirmando que, se não existem mudanças no campo, não haverá mudanças no comportamento. Lewin denominou de espaço vital ou campo psicológico das forças o ambiente que engloba a pessoa e suas percepções da realidade, e que está sempre em constante mudança. Ele se compõe por aspectos subjetivos, como seus desejos conscientes e inconscientes, seus sonhos, esperanças e medos, suas experiências passadas e suas expectativas futuras, mas também por aspectos objetivos, como as condições ambientais, físicas e sociais que contribuem a limitar o campo psicológico. O espaço vital dentro do qual as pessoas agem precisa ser levado em conta a fim de entender o seu comportamento.
Como exemplo, poderíamos dizer que o medo da escuridão forma parte do espaço vital das crianças, mas não do dos adultos. Ele afirmava que a teoria de campo determina quais são os comportamentos possíveis e quais os impossíveis de cada sujeito, e que o conhecimento do espaço vital nos permite predizer razoavelmente o que a pessoa fará. A partir da sua teoria, Levin possibilita o estudo do comportamento com uma perspectiva de totalidade, representado pela seguinte fórmula: onde o comportamento é função do campo que existe no momento em que o comportamento ocorre. Levin destaca 3 variáveis que considerava fundamentais para a nossa compreensão do comportamento: a necessidade, como aquilo que inicia as tensões motivadoras; a força, que é a causa das ações que levam o indivíduo à produção de uma atividade; e a tensão, que resulta da diferença entre as metas propostas e o estado atual da pessoa. Como exemplo, vamos falar de uma necessidade que todos temos, a necessidade de reconhecimento. Quando esta necessidade surge, desperta uma motivação para consegui-la. Tal motivação terá uma valência positiva que nos levará a agir com a finalidade de obtê-la, e que despertará uma tensão entre a situação atual e a nossa necessidade, levando-nos a pensar nas possíveis ações para consegui-la e a escolher aquela que consideremos efetiva na obtenção do reconhecimento desejado. A pesquisa-ação e a dinâmica de grupos. A partir de suas próprias experiências na investigação das realidades sociais, Kurt Lewin elaborou uma nova concepção da pesquisa e da experimentação em psicologia dos grupos. Influenciado pelo pragmatismo americano e pela concepção hegeliana do devir, o psicólogo desenvolveu uma metodologia de investigação chamada pesquisa-ação. Para Lewin, o ponto de origem da pesquisa em psicologia social deve ser uma situação concreta a ser modificada. A pesquisa-ação volta-se tanto ao estudo amplo da sociedade quanto à análise de situações específicas. O diagnóstico de uma situação social concreta deve ser formulado a partir da exploração da dinâmica do próprio grupo no qual o fenômeno se apresenta. Da mesma forma que tal dinâmica só será revelada ao pesquisador que for capaz de assimilar os dados concretos da vida do grupo. Além disso, os fenômenos sociais não devem ser observados do exterior e nem de modo estático. Para que o conhecimento seja construído, o pesquisador deve estar inserido e vivenciar diretamente o contexto da realidade social investigada, não apenas estudando o problema em loco, mas também participando do problema. Assim, com o consentimento explícito dos membros do grupo, a ação será no sentido de modificar a dinâmica do mesmo. Em seus estudos, Lewin optou por explorar grupos pequenos, que seriam as únicas totalidades dinâmicas cujas relações de reciprocidade estariam acessíveis à observação e, consequentemente, à experimentação científica. Alguns indivíduos, recebendo uma formação especial, tornam-se os elementos que provocarão modificações na estrutura de uma situação social e atitudes coletivas que lhe correspondem. Durante o processo da pesquisa-ação, que envolve planejamento, ação, observação e reflexão, os membros do grupo trabalham juntos para solucionar um problema. Sendo assim, é preciso que estejam engajados e motivados em relação às mudanças sociais que querem introduzir. A pesquisa-ação é amplamente utilizada por pesquisadores das ciências humanas e sociais. Mais que uma metodologia de pesquisa científica, trata-se de uma ferramenta de intervenção social que visa não somente as investigações teóricas, mas a resolução de problemas sociais. Em um contexto em que a maioria dos psicólogos sociais voltavam suas pesquisas para questões relativas à socialização do ser humano, decompondo os fenômenos estudados em elementos e segmentos para reconstituí-los em laboratório, em escala reduzida, foi Kurt Lewin que apontou para uma nova direção, a partir da qual torna-se possível conhecer a dinâmica essencial dos fenômenos e atingi-los em sua totalidade. Lewin abriu novos caminhos, influenciou e segue influenciando pesquisadores a adotarem uma abordagem e metodologia dinâmicas, através das quais a psicologia social passa a ser, principalmente, uma ação social. Falar de Kurt Lewin é falar de uma das teorias deles muito importante, que é o trabalho dele sobre as minorias psicológicas.
Levin chega aos Estados Unidos por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele e muitos judeus acabam migrando para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele coloca novos objetivos à psicologia social, quase construindo um contraponto à psicologia que existia de forma individualista naquela época, dizendo que é preciso esclarecer e elucidar as dinâmicas de grupo. Então, para Levin, nós precisamos olhar para o grupo dentro do seu contexto e precisamos trabalhar com o grupo, sair dessa visão do individual e entender como esse individual se manifesta dentro de um grupo. E aí ele começa a estudar as minorias judias e ele tenta entender por que esses seres humanos sofrem humilhações por pertencerem a um determinado grupo étnico. E a partir daí ele vai definir o termo minoria e maioria, que para Levin é diferente, porque existe uma visão demográfica desses termos, uma visão quantitativa. Então, quantitativamente, minoria significa poucas pessoas e maioria, muitas pessoas. E para Levin, minoria é aquele grupo que tem retirado seus direitos sociais, que permitem autodeterminar-se no plano do seu destino coletivo. Portanto, minorias psicológicas podem construir maiorias demográficas e vice-versa. Então, eu posso ter um grupo de pessoas extremamente desfavorecidos que constituem-se uma maioria demográfica, porque eles vão ser mais pessoas, correto? Entendido? Toda minoria psicológica é uma minoria discriminada e, ao mesmo tempo, é uma minoria que depende da maioria. Como essa maioria também vai depender da minoria, existe uma interdependência entre esses grupos, uma interdependência entre essas classes, em que toda maioria psicológica tende a se tornar um grupo privilegiado, enquanto toda minoria psicológica é discriminada. E durante os seus trabalhos, Levin vai discorrer sobre as minorias judias. E ele escreve 4 estudos sobre a psicologia dos judeus. E ele diz que um dos grandes fatores é que não há um reconhecimento dos judeus como seres humanos. E eles são considerados como uma raça inferior. Nós podemos perceber isso nas minorias de hoje, nos negros, nos homossexuais, nas mulheres. Várias classes de pessoas são consideradas como inferior, como uma raça inferior, como um indivíduo inferior. E para Levin, o fato importante dos judeus é porque eles eram uma minoria psicológica, mas eles eram uma minoria que tinha um poder aquisitivo. Então, quando uma minoria psicológica possui um poder aquisitivo, eles são usados como bode expiatório. E os grupos da maioria psicológica deslocam sua agressividade a essa minoria. Para Levin, o jovem judeu ele deveria ser criado já sabendo o que vai acontecer com ele, para que ele aprenda a lidar com seu desfavorecimento. E para concluir, o problema das minorias é um problema social. Não é um problema apenas do indivíduo, não é um problema apenas de uma pessoa. O plano de fundo é sempre sócio-histórico.